E esse é o nosso Papo com Café, maravilhoso, delicioso de toda semana. Muitas delícias, muita exclusividade nas receitas do Espaço Gula que aguarda por você, sempre oportunizando o melhor happy hour de todos os dias. Estamos conversando nesta semana com a Paula Fernanda Savariz, psicóloga e mestranda em psicanálise pela Universidade de Buenos Aires, e falávamos sobre a experiência dela no bloco anterior, e neste já havíamos deixado uma ideia, fechando o nosso segundo bloco deste encontro, sobre o ser psicólogo. Bom, Paulo, preciso aqui, para abrir este nosso próximo bloco de bate-papo, fazer uma pergunta que, na verdade, ela talvez já tenha ressoado no seu ouvido, como algo, por vezes, até um tanto quanto contraditório. Você já deve ter ouvido o levantar sobre a questão de que o psicólogo é aquele profissional ou aquela pessoa que é formada para ouvir as pessoas. Você concorda ou discorda da sentença? Excelente. Precisamos ouvir. Temos duas orelhas. A criação do ser humano é fantástica, né? Então, se temos dois aparelhos, né, e uma boca, precisamos ser muito analíticos, e aí o que nos diferencia dos animais é nosso córtex pré-frontal. Nesse sentido, o psicólogo precisa ouvir o que faz a pessoa se sentir mal, sim, e fazer pequenas intervenções, né? Eu tinha uma professora minha que dizia: Paula, é importante afinar os nossos ouvidos, eles são o nosso instrumento. O que entra, por isso que eu dizia, na medida que se escolhe auxiliar as pessoas nas suas questões de saúde mental, o profissional, terapeuta, depois eu explico um pouquinho o que eu chamo de terapeuta também, é necessário polir as suas questões internas para poder ter aquele filtro e saber o que está ouvindo. Então, se eu ouço algo que tu trazes, né, eu vou ter que ouvir com clareza e não contrastar com a minha história. Então, sim, temos que prioritariamente escutar. E todos os profissionais que trabalham com pessoas, em relação médico-paciente, as crianças sabem o que se passam com elas. O doente também sabe minimamente o que lhe acomete. O profissional é que tem que ter instrumentos para poder linkar, né, o que faz mal com a terapêutica. Então tem que escutar. Claro. O que propriamente descreve a função de vocês? O que é que diz? Categoricamente, o que é que significa ser psicólogo? Bom, aí temos as regulamentações, né? Quando eu disse terapeuta, existe um profissional psicanalista formado em Milão, italiano, foi para Nova York e está em São Paulo, escreve na Folha de São Paulo, Contardo Caligares. Nas experiências dele, ele diz que, na essência, todos somos terapeutas. Claro, tem várias dissidências, né? Assim como Freud dizia que psicanálise é outra coisa, que não a terapêutica da medicina, que não um braço da psicologia. O Conselho Federal de Psicologia, né, informa que psicólogo, né, primeiro, é um terapeuta que não dá conselhos, desmistificando um pouco essa ideia. Sim. Né? Como eu dizia antes, é uma prática que tem origem em 1872, né? E é um método
de tratamento das doenças psíquicas. Método de tratamento que pressupõe uma teoria que a sustenta. Procedimentos que estejam em consonância com essas teorias e um treinamento que supõe supervisão. A esse conjunto de formação é que o profissional assim habilitado desenvolve uma prática, que é a ética. Então temos sim, enquanto psicólogo, um código de ética. Outra pergunta que as pessoas comumente fazem, né? Bom, psicólogo pode dar receita? Boa. Né? O psicólogo trabalha, ou o psicanalista, trabalha junto com a medicina. O Freud, quando elabora essa teoria, e ele tem a prática dentro da neurologia, então os casos clínicos são fantásticos, né? Começa com a histeria, diz que, né, a psicanálise pode auxiliar e auxilia muito nos tratamentos, assim como dentro da psicologia tem a terapia cognitivo-comportamental, né, a terapia familiar, né, e assim outros braços aí. Mas o profissional médico, né, receita, sim, tem autorização pelo conselho em dar receita de medicamento. Temos conhecimento. Ou seja, ele está habilitado e responde por esse receituário. Exatamente. Então, o psiquiatra, né, ele pode ter uma formação de terapeuta, uma formação em psicanálise. Hoje em dia se tem muito isso. Por exemplo, psicanalista infantil, né, que faz a sua formação, mas anteriormente fez a medicina e foi para a psiquiatria. Interessante. Para poder cuidar das questões da infância. Compreender a dinâmica. Ficou claro? Ótimo. Porque é difícil mesmo, assim, até para quem inicia na psicologia, né, entender, e aí a gente vai estudando a psicologia social, a psicologia do adolescente, mas o que é mesmo psicanálise? Eu digo que a gente entende psicanálise quando a gente faz psicanálise e lê os casos clínicos, né? E aí isso vai ficando claro o quanto apaixonante é. Porque a psicanálise consegue né, ter a história, a filosofia, né, resgata muito os mitos, né, para pensar a dinâmica do ser humano. Os mitos são excelentes histórias aí que nos revelam, desvendam aí possibilidades do ser humano ao longo da história. Então um pouco disso, dessas diferenças, mas tem que ficar claro para as pessoas, porque nós profissionais às vezes temos a mania, né, de falar muito termos técnicos. A minha ideia aqui é deixar a ideia que as pessoas entendam mesmo qual é a diferença. Claro, o psicanalista diz que precisa do divã. Eu discordo, né? Eu posso ter a teoria, psicanálise, que baliza toda a minha prática. Então, eu posso estar no hospital, posso estar fazendo uma intervenção, e eu fiz isso, né, em escola, um banco na frente de uma casa, eu fazia atendimento enquanto estagiária, atendimento em casas, né, na periferia de São Leopoldo. Então, excelente. Eu acho que é a teoria que auxilia na tua prática. Então, tem que ficar claro para as pessoas e da forma mais simples. Se a gente consegue ser simples, acho que isso é importante. Excelente, maravilha. Nosso papo com café está maravilhoso. Aliás, exemplo de todos os encontros na nossa quarta pela manhã, 10h15 na FWTV, reprise sábado às 13h30. Paula Fernanda Savariz, psicóloga e mestranda em psicanálise, vai trazer para a gente, para fecharmos este encontro de hoje, a seguir os seus trabalhos, as suas atividades com a primeira infância e a sua teoria a respeito também da sua função frente à primeira infância. Você vai saber sobre isso daqui a pouquinho.